Fala, torcedor vascaíno! Hoje o papo é sério. O jogo contra o CSA escancarou algumas verdades que há muito tempo o torcedor já vem gritando e agora parece que até o Fernando Diniz começou a perceber. Não dá mais pra viver de posse de bola, de domínio estéril sem transformar isso em gol. O Vasco amassou o CSA do começo ao fim, teve mais de 70% de posse e 20 finalizações, o adversário sequer chutou no gol. Mas no final das contas, o placar 0-0 amargo, frustrante e que deixa o torcedor com a sensação de que falta algo, ou melhor, falta alguém lá na frente que resolva. E é aí que entra o nome que tá no centro da conversa, Pablo. Vegetti, o argentino que já foi o homem de confiança da torcida e referência ofensiva, parece que perdeu o faro do gol. E não é de hoje. Foram 84 finalizações do time nos últimos 4 jogos. 84! Dessas, só 22 foram no alvo. E sabe quantos gols 3? 3 gols em 4 partidas. É muito pouco para um time do tamanho do Vasco. E quando a bola passa sempre pelos pés de um centroavante que vive uma fase ruim, o reflexo é esse: muito volume e pouca efetividade. Diniz na coletiva até tentou defender o camisa 9. Disse que ele ajuda na movimentação, na marcação, na bola aérea. Mas a verdade é que o torcedor não quer atacante para marcar lateral. O torcedor quer gol e atacante vive de gol. Não adianta o Vegetti correr o jogo inteiro, disputar todas as bolas, se na hora de empurrar para dentro ele erra. A cobrança vem porque a camisa do Vasco exige mais. E nesse momento não tem como negar, talvez seja a hora dele dar uma respirada, pegar um banco, deixar outro jogador tentar. Esse a fase do Vegetti preocupa o desempenho do time, no geral também levanta dúvidas. Porque uma coisa é dominar o jogo, outra bem diferente é vencer. E o Vasco não vence desde a volta da parada. São 6 partidas, 4 empates, 2 derrotas. Teve derrota pro Botafogo, aquele vexame contra o Independiente Del Valle, empate contra o Grêmio, empate com o Inter, e agora esse empate indigesto com o CSA. Contra um time de Série C. Não dá pra aceitar. É inadmissível o Vasco sair de campo sem vencer uma equipe que hoje disputa a 3ª divisão do futebol brasileiro. Com todo o respeito à história do CSA, mas a camisa do Vasco tem que pesar. O que incomoda mais é que esse roteiro já foi visto antes. O torcedor vascaíno infelizmente está acostumado a ver o time tropeçando em jogos que deveriam ser obrigação. Já teve eliminação para o Juazeirense, para o ABC de Natal, e sempre do mesmo jeito o time apático, sem força, sem atitude. Ontem foi diferente nesse ponto. O Vasco teve atitude, jogou melhor. Mas de novo faltou competência no último terço. Faltou aquele cara para empurrar a bola para a rede. E é aí que a gente volta no Vegetti. A verdade é que a paciência tá acabando. O Diniz pode até bancar que ele é importante taticamente, que ajuda no sistema que é participativo, mas o torcedor quer ver resultado. E se esse resultado não vem, não adianta inventar desculpa. Tem que mudar, tem que mexer. Testa o Dave por dentro, experimenta o Ryan de falso 9, puxa alguém da base, mas tenta alguma coisa nova. Porque insistir no erro sabendo que o erro tá ali é teimosia. E teimosia, meu amigo, custa caro. E falando em Ryan, a situação do garoto também merece destaque. O atacante que vem sendo um dos poucos respiros técnicos do Vasco na temporada, agora está na mira do futebol europeu. O Mônaco apareceu como interessado de olho nesse talento que só cresce com a camisa cruz-maltina. E é curioso ver como ele evoluiu desde a chegada do Diniz. É um jogador que, apesar de jovem, se tornou peça-chave nesse time. É o típico jogador que, quando não tá bem, o time sente. Quando ele desaparece do jogo, o Vasco se apaga. E o próprio Diniz reconheceu isso. Falou que o Ryan às vezes se desliga da partida, principalmente quando atua longe do banco no lado oposto ao do técnico. Disse que tá tentando fazer o garoto ser mais participativo, mais ligado, porque ele tem um potencial absurdo. E não dá pra discordar. Quem acompanha o Vasco sabe o quanto o Ryan amadureceu. E o Vasco tá certo em tentar renovar, segurar esse ativo por mais tempo, aumentar a multa, segurar o moleque até onde der. Mas é aquela história quando a Europa chega batendo na porta, segura quem puder. Outro nome que merece atenção, e essa atenção não é positiva, é João Vitor. Difícil até explicar a insistência do Diniz nesse jogador. O cara já mostrou que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. E não é questão de perseguição, é questão de rendimento.
São falhas atrás de falhas, cartões, declarações infelizes. E ontem de novo estragou a partida com uma expulsão infantil no final. É um comportamento que mostra descontrole, falta de maturidade, falta de noção do peso da camisa que ele veste. E olha o histórico, já são 10 cartões amarelos e um vermelho só em 2025. E o mais curioso, ou trágico, é lembrar da promessa que ele fez no início do ano. Não vou ser expulso em 2025. Pois é, a realidade bateu e bateu forte. Difícil entender como um jogador com esse perfil ainda é tratado como homem de confiança da zaga. Enquanto isso, o Maurício Lemos entra, joga bem, mostra segurança e mesmo assim fica no banco. É dessas escolhas que o torcedor não entende. E com razão. Voltando ao jogo contra o CSA, é inegável que o Vasco teve o controle da partida. Dominou. Teve mais posse, mais volume, mais finalizações, mas de novo sem efetividade. E o próprio Diniz reconheceu isso na entrevista. Disse que o time ofereceu mais contra-ataques do que deveria, que a equipe produziu o suficiente para fazer pelo menos 2 gols, que o problema não tá na criação, mas na finalização. Só que esse discurso começa a cansar, porque o torcedor não quer saber de produção de posse de números, o torcedor quer bola na rede. É até difícil de aceitar que com esse domínio todo o Vasco não tenha saído com a vitória. E aí a gente vê que o problema é crônico. O Vasco consegue ser melhor, mas não consegue matar o jogo. E isso em mata-mata é perigoso, porque agora vai ter que resolver tudo em São Januário. E qualquer vacilo, qualquer erro pode custar a vaga. E vamos ser sinceros, se o Vasco for eliminado pelo CSA dentro de casa, não tem argumento que segure, vai ser mais um vexame para a lista dos últimos anos. E o que mais incomoda é que o time até melhorou em alguns aspectos. Contra o Grêmio, contra o Independiente Del Valle, contra o Inter, o Vasco teve bons momentos, mas sempre falta aquele detalhe final. A finalização, o último passe, a decisão certa. E é aí que entra a responsabilidade do técnico. Porque se o problema se repete jogo após jogo, alguma coisa tem que ser feita. Mudar o esquema, mudar peças, mudar a abordagem, qualquer coisa. Mas não dá para ficar esperando que o mesmo time, que não faz gol, de repente comece a fazer. A coletiva do Diniz teve momentos reveladores. Ele admitiu que falta capricho na hora de definir que o time precisa saber atacar sem se expor tanto. Mas também diz que ainda confia no Vegetti, que acredita na recuperação do jogador. E esse é o dilema. O técnico enxerga o atacante como uma peça tática importante, enquanto o torcedor já não aguenta mais ver a bola bater e voltar. E entre a paciência do treinador e a impaciência da arquibancada, quem tá certo, difícil saber. Mas o que é certo é que alguma coisa precisa mudar. O torcedor quer ver um time que corresponda, um time que quando enfrenta um adversário de Série C vá lá e vença. Não importa se o jogo é fora, se o estádio tá cheio, se o adversário tá motivado. O Vasco tem que se impor. E por mais que o Diniz tenha dito que jogos assim são difíceis, que o CSA eliminou o Grêmio, que o CRB segurou o Cruzeiro, isso não serve de consolo. O torcedor não quer se comparar com quem fracassou. O torcedor quer vencer. Porque essa é a essência do Vasco, competir como gigante, vencer como gigante. E agora, o próximo desafio já bate a porta. O jogo de volta contra o CSA será em São Januário. E aí não tem desculpa. É vencer ou vencer. E para isso o time vai precisar mais do que posse de bola. Vai precisar de efetividade, de presença ofensiva, de foco do início ao fim. E vai precisar talvez de novas caras. Porque se continuar insistindo em quem não entrega, a história vai se repetir. E repetir erro, como a gente já sabe, não combina com quem quer ser grande. Então, torcedor, fica a pergunta no ar. Será que chegou a hora de mudar? Será que Diniz vai ter coragem de tirar quem precisa ser tirado? Será que o Vasco vai, enfim, se comportar como um time que entende o tamanho da sua camisa? Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela Cruz Maltina. Porque uma coisa é certa, a torcida não aguenta mais ver tanto esforço sem resultado. Se tem uma coisa que o torcedor vascaíno entende, é sofrimento. Mas também entende de cobrança. Porque essa camisa, essa história não permite mais o Vasco ficar preso nesse ciclo de empates frustrantes e desculpas vazias. O empate contra o CSA foi só mais um episódio do que virou rotina, o time até tem momentos de controle, mas
esbarra sempre na mesma barreira, a falta de poder de decisão. E essa limitação ofensiva escancara que o elenco, mesmo com mais peças que anos anteriores, ainda carece de soluções imediatas. Diniz pode ter ideias, pode confiar em seu modelo de jogo, mas o campo está dizendo outra coisa. E o campo nunca mente. É por isso que a declaração dele sobre o Vegetti chama tanto a atenção. Ele diz que o plano principal é recuperar o jogador, que ele ajuda na marcação, na movimentação, na bola aérea. Mas, sinceramente, qual atacante é escalado no Vasco para ajudar a defender, para correr sem a bola? O torcedor quer sim um jogador que ajude taticamente, mas o que se espera de um camisa 9 é gol. E não tem como esconder, a fase do argentino é tenebrosa. E quanto mais o técnico insiste sem resultado, mais cresce o coro das arquibancadas pedindo mudança. Não dá para esquecer que o Vegetti já foi fundamental, foi sim decisivo, mas agora ele tá distante daquele atacante que resolvia. E num momento em que o Vasco precisa reencontrar o caminho das vitórias, carregar um centroavante em uma fase, tem sido um peso que o time não consegue mais sustentar. O Vasco tem peças para buscar alternativas, pode adaptar o David centralizado, pode avançar o Ryan, pode até tentar uma formação com falso 9. Não existe mais desculpa para não testar, porque se a bola continua não entrando, algo precisa ser feito. A insistência em quem não entrega não pode ser maior que a vontade de vencer. E por falar em entrega, o caso do João Vitor continua sendo um dos grandes mistérios desse elenco. O cara já teve 1000 chances, entregou atuações inseguras, colecionou cartões, virou alvo da torcida e mesmo assim segue recebendo voto de confiança. Ontem mais uma vez decepcionou, expulso no fim do jogo por pura desatenção desnecessária, inconsequente. E o que mais revolta o torcedor é lembrar que ele prometeu no início do ano que não seria expulso em 2025. Pois bem, a promessa foi quebrada e de forma simbólica no pior momento possível, num jogo que exigia seriedade. Enquanto isso, Maurício Lemos, que entrou e foi bem contra o Internacional, segue sendo preterido. É como se o Diniz estivesse disposto a morrer abraçado com certas convicções, mesmo quando elas já demonstraram não funcionar. A sensação é essa: a meritocracia perdeu espaço. Tem jogador rendendo mais e ficando de fora, enquanto outros seguem acumulando erros e sendo escalados. E isso vai minando a confiança do grupo da torcida e até mesmo do desempenho coletivo. Porque como cobrar intensidade se quem falha toda semana continua sendo premiado com titularidade? Essa postura, esse apego a peças que não funcionam, pode custar caro na temporada. Porque a Copa do Brasil é mata-mata. E no mata-mata não tem segunda chance. Qualquer vacilo, qualquer bobeada, e o time tá fora. Contra o CSA, o Vasco teve a chance de matar o confronto fora de casa. Dominou, controlou, mas não foi letal. E essa ausência de sangue nos olhos de precisão na hora decisiva pode virar drama na volta. São Januário vai estar lotado, vai ter pressão, vai ter cobrança, e a torcida não quer saber se o time teve mais posse ou mais passes certos. A torcida quer gol, quer vitória, quer classificação. A verdade é que esse Vasco pós-parada é um time que até tenta, mas não consegue. Contra o Grêmio foi melhor. Contra o Del Valle criou chances. Contra o Inter teve volume. Contra o CSA massacrou em posse e finalizações. Mas em todos esses jogos, o roteiro se repetiu, faltou o gol. Faltou quem botasse a bola na rede. E o mais preocupante é que essa repetição de falhas já virou identidade. O Vasco virou aquele time que faz tudo certo até a hora de decidir. E quando a decisão chega, o time trava. Por isso a fala do Diniz de que a gente tem plano B, mas acredita na recuperação do Vegetti, soa como um risco desnecessário. Porque essa crença está sendo sustentada mais pela esperança do que pela realidade. Ele fala que o atacante participa taticamente, que ajuda sem bola, que se entrega, ok? Mas e o gol? E o que ele entrega de fato na função principal, que é colocar a bola para dentro? Nesses últimos jogos a resposta é clara, quase nada. O Vasco precisa de um matador, e se o Vegetti não tá entregando, tem que sair. Simples assim. Do outro lado tem um garoto que segue crescendo mesmo cercado por incertezas, Ryan. É impressionante como o menino tem evoluído sob o comando do Diniz. Virou peça importante, virou referência, virou esperança. Só que mesmo com tudo isso, ele ainda apresenta oscilações. É normal pela idade. Mas o que não dá é ver ele se desligando do jogo em momentos cruciais.
O próprio técnico reconheceu isso. Disse que quando o garoto joga do lado oposto ao banco, tende a se perder a sair do jogo. E isso num futebol de alto nível pode ser fatal. Mas a boa notícia é que o Rayan tem margem para evoluir. Já melhorou demais e pode crescer ainda mais, e o Vasco, percebendo esse potencial, já se mexe para renovar o contrato, estender vínculo, proteger o seu ativo. Porque os olhares da Europa já começaram a cercar. O Mônaco entrou no radar. É só mais um clube entre tantos que enxergam no Rayan um talento bruto pronto para ser lapidado. E a missão do Vasco é segurar esse diamante o máximo possível, valorizá-lo, fazê-lo ser decisivo, aqui antes de sair. E aí entra a inteligência do clube. Porque não adianta renovar só por renovar, tem que fazer o jogador se sentir valorizado, acreditar no projeto, ver perspectiva de crescimento. E o melhor jeito de fazer isso é colocando ele em campo, dando responsabilidade, mostrando que ele é protagonista. O Vasco precisa do Rayan. E ele também precisa do Vasco para dar o próximo passo certo na carreira. Então que se encontre esse equilíbrio, que ele siga crescendo e que, diferente de tantos outros talentos que saíram cedo demais, consiga deixar um legado antes de partir. Mas para tudo isso acontecer, o time como um todo precisa responder. O ambiente precisa mudar, o Vasco precisa voltar a vencer. Porque não dá para um elenco com essa estrutura, com essa comissão técnica, com esses recursos, passar 6 jogos sem ganhar. É inaceitável. Não importa se empatou com o Grêmio, com o Inter, com o Del Valle, o que importa é que são 6 jogos sem vitória. E isso vai minando a confiança, vai corroendo o ambiente, vai deixando o clima pesado. E quando o clima pesa, até os bons jogadores caem de rendimento. É por isso que o jogo de volta contra o CSA virou uma decisão. Não só pela vaga, mas pelo próprio futuro da temporada. Um novo empate, uma possível eliminação, colocaria tudo em xeque. Colocaria o trabalho do Diniz na Berlinda, colocaria a gestão sob pressão, colocaria o elenco em crise. E isso num momento em que o clube tenta se reestruturar, seria um desastre. Então não tem espaço para erro. O Vasco precisa entrar em campo como se estivesse numa final, e mais do que isso precisa jogar como Vasco. Porque o torcedor tá cansado. Cansado de ver o time fazer o básico e achar que tá tudo bem. Cansado de discurso bonito e resultado pobre. Cansado de ver jogador sem comprometimento ser titular. Cansado de ver o mesmo filme repetido. E agora, mais do que nunca, é hora de virar essa chave. Porque a temporada já tá andando, o brasileiro já voltou, a Sul-Americana tá pegando fogo. A Copa do Brasil tá afunilando. E se o Vasco quiser brigar por algo, tem que começar a mostrar isso agora. O torcedor quer atitude, quer raça, quer entrega, mas também quer inteligência. Não adianta correr sem direção, não adianta pressionar sem eficácia. Não adianta cruzar a bola 1000 vezes se não tem ninguém para empurrar. O time precisa ser mais assertivo e principalmente mais corajoso nas decisões. Se tem jogador, mal tira. Se tem peça rendendo menos, substitui. Se tem estratégia, falha, muda. O pior que o Vasco pode fazer agora é se apegar ao que já mostrou não funcionar. E talvez esse seja o maior desafio do Diniz no momento. Ter coragem para quebrar as próprias convicções. Ter sabedoria para perceber que às vezes não é insistindo que se constrói algo duradouro, mas sim ajustando, repensando, reavaliando. O Vasco não pode continuar vivendo de quase. Precisa se transformar num time que sabe o que quer e como conquistar. Porque se não for agora, quando será? O jogo de volta contra o CSA vai dizer muito sobre esse time, sobre a capacidade de reagir, de suportar pressão, de fazer valer o favoritismo, mas também vai mostrar o quanto o Diniz está disposto a mudar, porque se for mais do mesmo, a história já está escrita. Mas se for diferente, se o time entrar com fome, com vontade de decidir, com coragem para vencer, aí sim o torcedor pode começar a acreditar de novo. O Vasco tem elenco, tem camisa, tem torcida, tem estrutura. O que falta é resultado. E resultado só vem com decisões certas. E cada decisão agora pesa. Pesa na classificação, pesa na temporada, pesa no futuro do clube. E o torcedor não aguenta mais carregar esse peso sozinho. Tá na hora do time retribuir. Tá na hora do Vasco mostrar que ainda sabe ser Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O futebol carioca foi sacudido nesta semana por uma declaração explosiva do técnico Fernando Diniz, comandante do Vasco da Gama.
Durante um momento de irritação nos bastidores, Diniz teria expressado de forma contundente que há um jogador do atual elenco cruzmaltino que ele simplesmente não quer mais no time. A revelação, feita em tom acalorado diante de membros da comissão técnica, caiu como uma bomba dentro de São Januário. Embora o nome do atleta não tenha sido confirmado, especulações começaram a circular entre jornalistas e torcedores, alimentando um clima de tensão no clube. O que era apenas um desabafo de vestiário ganhou força nas redes sociais, com diversos perfis ligados ao Vasco tentando identificar o alvo da crítica. O episódio levanta questões sobre o ambiente interno da equipe e se há um racha entre o treinador e parte do elenco. Fernando Diniz, conhecido por seu estilo intenso e convicções táticas fortes, nunca foi de medir palavras, o que dá ainda mais credibilidade ao rumor. Ainda que o clube não tenha se pronunciado oficialmente, a informação já corre entre os corredores de São Januário e promete esquentar o clima no Gigante da Colina nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, segundo fontes próximas. Ao Vasco, o estopim da irritação de Fernando Diniz teria ocorrido após uma atividade tática realizada durante a semana. O treinador teria se mostrado insatisfeito com a postura de determinado jogador, que, segundo ele, demonstrou desinteresse, falta de disciplina tática e até resistência às orientações técnicas passadas. Pessoas presentes afirmam que o treinador não poupou palavras duras, destacando que não dá mais para contar com ele, o que acendeu o sinal de alerta em um elenco que já vive momentos de instabilidade após resultados irregulares na competição. Diniz, que chegou ao clube com a missão de consolidar um modelo de jogo ofensivo e propositivo, parece não aceitar comportamentos que julga prejudiciais ao grupo e ao projeto. O técnico, inclusive, teria exigido da diretoria um posicionamento firme, indicando que, se a permanência do atleta for mantida, poderá haver consequências mais amplas, até mesmo na relação entre o treinador e o comando do futebol. A diretoria, por ora, adota silêncio, mas já estuda a possibilidade de afastamento discreto do jogador em questão, enquanto monitora a repercussão interna e externa do caso que, aos poucos, vem ganhando tons de crise. O mistério sobre a identidade do jogador criticado por Diniz continua a gerar inúmeras teorias entre os torcedores vascaínos. Nas redes sociais, nomes como Medel, Payet e até jovens da base foram especulados com base em suas recentes atuações ou comportamentos percebidos em campo. No entanto, nenhuma informação concreta foi confirmada, o que alimenta ainda mais o burburinho em torno do caso. Alguns jornalistas especializados apontam que o atleta seria uma figura de peso no elenco, o que explicaria a cautela da diretoria em tomar decisões precipitadas. Outros acreditam que pode se tratar de um jogador que vinha sendo preterido nas escalações, o que pode ter gerado insatisfação e conflitos nos bastidores. O fato é que a explosão de Diniz trouxe à tona uma insatisfação que até então vinha sendo abafada. Para um treinador que valoriza a entrega e a disciplina tática, qualquer atitude de descompromisso tende a ser encarada como uma afronta direta ao projeto esportivo, e quando essa ruptura acontece, como parece ter sido o caso, dificilmente há volta. Nos corredores de São Januário, o clima é de apreensão, com todos tentando adivinhar quem será o próximo a deixar o elenco vascaíno. O histórico de Fernando Diniz em outros clubes mostra que esse tipo de ruptura não é novidade em sua carreira. No São Paulo, por exemplo, o treinador também teve atritos com atletas de destaque, o que acabou gerando desgastes que comprometeram o ambiente do time. No Fluminense, situações semelhantes ocorreram, embora Diniz sempre tenha contado com respaldo da diretoria quando optava por afastar ou deixar de utilizar jogadores que não se encaixavam no seu modelo. No Vasco, a situação se repete, e a diferença agora é que o clube atravessa uma fase em que a estabilidade técnica e emocional é fundamental para escapar da zona de rebaixamento. A dúvida que paira no ar é se a diretoria irá comprar a briga de Diniz ou tentará contornar a crise em busca de um consenso.
Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que uma reunião de emergência foi convocada para discutir os desdobramentos do caso. O que está em jogo não é apenas a permanência de um jogador, mas a autoridade do treinador, sua autonomia e até mesmo a coerência de um projeto que se propõe a ser de longo prazo. Se Diniz não for ouvido, especula-se até uma possível saída antecipada do técnico. Enquanto isso, os jogadores do elenco parecem caminhar sobre ovos. O episódio já interfere no dia a dia do clube, afetando os treinos e gerando desconforto geral entre os atletas. Alguns jogadores mais experientes tentam agir como mediadores, buscando acalmar os ânimos e evitar que o conflito escale para um ponto sem retorno. Há também relatos de que o próprio jogador citado, embora não oficialmente identificado, teria procurado a diretoria para esclarecer sua posição e entender o motivo da rejeição pública por parte do treinador. O ambiente no vestiário, antes apenas marcado por resultados oscilantes, agora sofre com a desconfiança mútua. O Vasco, que já vinha lutando contra a pressão da tabela e as críticas da torcida, enfrenta agora um novo desafio: preservar a união interna diante de uma possível cisão. O torcedor, naturalmente, quer respostas, mas até o momento o clube prefere agir nos bastidores, evitando pronunciamentos que possam acirrar ainda mais os ânimos. A única certeza é que o Vasco entrou em ebulição e enquanto o nome do jogador indesejado não vier a público, cada nova partida será disputada sob o peso de olhares desconfiados e murmúrios de bastidor que só aumentam o clima de incerteza em São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.